Você, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Chegamos, enfim, ao último vídeo do livro de Isaías, dos nossos estudos no livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Fechamos, então, hoje todo o estudo de um dos maiores livros da Bíblia. O maior livro é Salmos, com 150 capítulos. Esse daqui, então, é o segundo com o maior número de capítulos, com 66. E hoje nós vamos ver o final dele, que corresponde ao capítulo 66, que é, na verdade, a parte que fala sobre juízo e esperança. A denúncia já começa com um culto de aparência. As pessoas são hipócritas no sentido de que elas parecem estar levando em consideração as regras, os mandamentos, o louvor, a glória, a obediência a Deus, mas elas não estão fazendo isso. Isto é tudo aparência. Os costumes deles, o ministério deles, a adoração deles, a vida deles é tudo contaminado pelos costumes ímpios, pela religião falsa, ou seja, por tudo aquilo que não provém de Deus. Então ele já começa no último capítulo a denunciar isso. O homem, amados, ele não pode acrescentar absolutamente nada a Deus, nada para ele, porque tudo é dele. Ele fala no verso 1, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. É para este que olharei, para o humilde, o contrito de espírito e que treme da minha palavra, diz o verso 1 e 2 do capítulo 66. O que está alegrando o coração de Deus é o sacrifício do templo? Não. O que está alegrando o Senhor é queimar o incenso? É queimar o sacrifício no altar? Não. É bater no peito e dizer que está fazendo jejum? Não, não é isso que está alegrando o Senhor. O que alegra a Deus, o que alegra e exalta ao Senhor não são as coisas externas. O que alegra o Senhor é a disposição interna do coração, daquele que reconhece a Deus com sua glória, com sua soberania, com sua majestade. É isso que alegra o Senhor. E é isso que ele nos pede. Ele nos pede uma adoração de verdade, uma adoração fiel, um jejum fiel, um comportamento fiel, um comportamento reto e certo, correto, justo. É isso que está sendo exigido. Não é rasgar as vestes, é rasgar o coração, como muitas vezes ele fala neste livro e em outros livros. O povo era hipócrita. Ele se enchia de hipocrisia, ele estava com o que se chama de sincretismo. O que é sincretismo? É misturar coisas de religiões diferentes. Então, de manhã ele adorava um, de tarde o outro, de noite o outro. Então, ele ia para o templo, depois ele ia para os montes, depois ele ia para debaixo de uma árvore, depois ele ia para cima dos telhados adorar o céu. Ou seja, este sincretismo, esta mistura, era vista por Deus como uma abominação. E a abominação eles escolhiam por si mesmos. Eles não eram forçados a fazer isso. Eles escolhiam porque queriam, porque eles sabiam o que era de verdade. O Senhor vai escolher então, já que eles estão escolhendo uma coisa abominável, é o Senhor que vai escolher um tratamento severo para eles, porque eles não ouvem quando Deus fala para eles. A palavra de julgamento está aqui colocada como um julgamento, como um castigo para os ímpios. Mas, ao mesmo tempo, esta palavra de julgamento, ela traz castigo e traz consolo.
Para os fiéis, consolo, para os infiéis, julgamento e castigo. Aqueles que são odiados, zombados, expulsos dos lugares, sem poder andar socialmente, sem poder ser aceito nos lugares, porque eles são retos e estão num mundo pecaminoso, o Senhor pronuncia um juízo. Eles serão confundidos. Eu vou tratar bem, eu vou fazer redenção desses, eu vou beneficiar a esses, eu vou salvar a esses, e eu vou confundir os outros, e eu vou castigar os outros. Do templo vem um barulho em Jerusalém vem um sonido, um som forte, como um som de trombeta. É a voz do Senhor que se levanta, é a voz do Senhor que habita no Santo dos Santos, a voz do Senhor que habita no Santo Templo. E ali ele se prepara para dar resposta aos seus inimigos. E a resposta aos seus inimigos é o castigo. A glória futura de Jerusalém agora é predita. Lembre-se que no capítulo passado, no vídeo passado, a gente falou de novos céus e nova terra. Ele vai repetir isso aqui vai acontecer de novo, ele vai mencionar isso. Então aqui ele está falando de uma glória de Jerusalém. Né? A cidade vai ter novos habitantes, a cidade vai aumentar em habitantes. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer por obra e graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Ninguém pode explicar isso. Ninguém pode explicar a obra de Deus, ninguém pode explicar os planos de Deus. Deus faz de acordo com a sua poderosa, soberana, perfeita vontade. E ele realiza pelo seu braço forte. Então haveria glória para Jerusalém? Sim, novos céus e nova terra. A cidade iria ter habitantes, habitantes que viriam de todos os lugares. Os filhos de Jerusalém vão encontrar alimento, consolo de todas as suas tristezas. Amados, Deus está falando aqui para nós o seguinte: ele não faz a sua obra pela metade. Ele começa a restaurar, porque como ele fez julgamento, como as pessoas passaram pelo castigo, os que retornam são remanescentes, é um punhadinho, é um pouquinho, estes vão se desenvolver, estes terão um crescimento, a população iria aumentar. Quem é o que ama a Jerusalém? Aquele que ama Jerusalém, aquele que é conforme a palavra de Deus, aquele que é fiel, que é servo do Senhor, agora ele é chamado para se alegrar, para se regozijar, porque estes que servem ao Senhor, estes que são santos, são estes que vão participar da salvação. Eles vão encontrar alimento, eles vão encontrar comunhão, eles serão consolados de todas as tristezas, porque eles sofreram por amor e agora eles foram zombados, eles foram humilhados, eles sofreram angústia, eles sofreram negligência, eles sofreram de tudo. Agora eles iriam receber a recompensa de Deus. O verso 12 diz: estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda, ou seja, riqueza de todos, paz de todos, benefícios de todos. Vocês serão amamentados, diz a palavra do Senhor, sereis carregados ao colo, sobre os joelhos sereis afagados, como alguém a quem a sua mãe consola. Assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Como uma mãe pega uma criança que foi maltratada, uma criança que está angustiada, triste, ela pega no colo, ela embala com ternura, com amor. Deus pega no colo, sobre os joelhos, ele afaga, ele acalenta com amor eterno.
porque este é o nosso Deus. E isto é para quem? Para os que amam Jerusalém, para os que são fiéis, para aqueles que nunca se rebelaram ou que estão em acordo com os planos do Senhor. O Senhor está vindo em fogo, diz a palavra de Deus. Fogo aqui é a manifestação destruidora da ira de Deus. O fogo representa destruição. O fogo representa a ira. Ele virá com um exército poderoso. E estes carros desses exércitos, eles vão ceifar, eles vão matar, eles vão destruir, eles vão arrebentar com tudo. Isto foi o que aconteceu quando Jerusalém foi cativa da Babilônia. O Senhor virá em fogo, diz a palavra, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. O que nós vamos encontrar aqui é que eu tenho, por um lado, o fogo da ira de Deus, por outro lado, a espada da destruição do poder de Deus. Todos os ímpios, todos os inimigos sofrerão a ira de Deus, o fogo de Deus, sofrerão a ira, a destruição, o poder de Deus, a espada de Deus. Então, por um lado haverá destruição? Sim, haverá destruição. Jerusalém foi absolutamente toda destruída. Mas também foi a Síria, mas também foi a Babilônia, mas também foi todos os outros inimigos de Deus. Tá? Então, por um lado há salvação, por outro lado haverá destruição. O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ele conhece o teu coração, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Ele conhece os pensamentos, os sentimentos, os desejos dos inimigos. Como ele conhece isto tudo, ele sabe retribuir a cada um o que lhe é conveniente. Ele vai reunir todas as nações para fazer um julgamento. Aqui, o lugar desse julgamento pode ser qualquer um, pode ser Meguido, pode ser Jerusalém, pode ser qualquer outro lugar. A gente não tem certeza ao certo sobre isso. Lá em Apocalipse vai se voltar a este assunto depois, mas isso lá no final dos tempos, onde todas as nações serão chamadas e serão julgadas. E ali todas as nações, inimigas ou não, verão a glória de Deus, porque ele dará salvação para uns e castigo para outros. Não existe outra alternativa. Ou é salvação ou é castigo. O sinal é de que haverá um castigo. Para os santos, haverá esse castigo de refino, porque o povo de Deus passou pelo exílio. Nós passamos pelo exílio, nós passamos pela correção do Senhor. Nós somos, aquele metal que passa pelo cadinho de Deus para tirar todas as impurezas e tornar-se prata pura, ouro puro. Mas para os inimigos de Deus não haverá resto. Para os inimigos de Deus haverá castigo e destruição absoluta. Os que se salvarem serão então enviados como testemunhas a todas as nações. Estes que se salvarem, eles vão ser enviados para, a palavra diz, para Tarsis, que alguns acham que é a Espanha, para Pul, para Lude, que são os líbios, os lídios, que são lá da Etiópia, lá da África, para Dubal, que é próximo de Tiro, nas montanhas do Cáucaso, para Javã, que é a Grécia, para todos os países distantes, litorâneos, ilhas, longe. Então, eles serão levados como testemunhas para testemunhar da grandeza do nosso Deus.
Aqueles que se salvarem serão enviados como testemunha, como eu e como você somos enviados como testemunhas do nome grandioso do nosso Deus. E aos que se salvarem, eles serão então tratados como sacerdotes, eles serão escolhidos como sacerdócio santo, como levitas legítimos, pois serão nomeados de acordo com o Senhor. Eu e você somos levitas, eu e você adoramos a Deus, somos nomeados, escolhidos como sacerdócio santo. As nações, em troca disso, como resposta, como agradecimento, deixarão sair todos os judeus, todos os dos povos do Senhor, eles virão da diáspora, né? Aqueles que foram dispersos pelo mundo, eles voltarão para Jerusalém, como aconteceu naquela época e como acontece, né, em tempos atuais, onde foi fundado o Estado de Israel, a nação de Israel, vindo gente do mundo inteiro para fundar a nação de Israel. E estas pessoas honrarão a Deus. Essas pessoas irão para Jerusalém, como hoje Jerusalém aceita viajantes do mundo inteiro para honrar e adorar o nome do nosso Deus. Os judeus que estão voltando são um sacrifício daqueles povos para agrado do Senhor, como sacrifício vivo. Nós, como sacrifícios vivos para a honra e glória do Senhor. De novo, ele fala dos novos céus e da nova terra. Estes céus e esta terra vão permanecer, assim como o nome de Deus, assim como a descendência de Deus estará diante dele, né? E durará para todo o sempre. A base para a volta deste Israel, incorporação dos gentios no sacerdócio, está na salvação. Nós fomos chamados por conta da obra de Cristo. Cristo chamou os judeus, mas ele também chamou os gentios para o sacerdócio. Por quê? Por obra da sua salvação, porque ele veio trazer salvação para todos os povos. Israel vai atingir então um destino eterno, uma nação eterna, uma nação santa como comunidade espiritual, o verdadeiro Israel, não aquela nação do Antigo Testamento, mas uma futura Israel lá da época do Apocalipse. Aos santos, a salvação. Aos santos, todos os benefícios. Aos santos, uma cidade celestial, novos céus e nova terra. Aos ímpios, aos rebeldes, o fim horrível, o tormento eterno. Que isto sirva de lição para mim e para você. Amém, amados? Foi um prazer discutir o livro de Isaías contigo. Bons estudos!